O Tribunal de Justiça do DF interrogou o ex-governador do DF, José Roberto Arruda, e outros réus da Operação Caixa de Pandora. A repórter Manuela Castro tem as informações. Boa tarde, Manuela. Boa tarde, Caroline. Boa tarde a todos. Os interrogatórios duraram cerca de 8 horas. Além do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, também falaram com a Justiça o ex-vice-governador, Paulo Otávio, e o delator do esquema, Durval Barbosa. Durval afirmou que esse grupo assinaria contratos com empresas que prestavam serviços para o GDF, mas esses contratos eram fraudulentos. Ele diz também que o esquema arrecadou 110 milhões de reais entre os anos de 2007 e 2009. Segundo Durval, Arruda ficava com 40% do dinheiro ilegal, Paulo Otávio com 30% e ele, Omésio Pontes e Geraldo Maciel ficavam com 10% cada um. Durval disse ainda que ele era o responsável por esse esquema dos contratos ilegais. Já Arruda disse que não e que Durval Barbosa só era mantido para garantir apoio do governo na Câmara Legislativa. Arruda também disse que é inocente e vítima de todas essas acusações. O esquema do mensalão do Democratas em Brasília foi descoberto em 2009 com a deflagração pela Polícia Federal da Operação Caixa de Pandora para investigar o envolvimento de deputados e pessoas do governo em um esquema de propina. E ontem, na última sessão da Câmara Legislativa, os deputados distritais aprovaram projetos polêmicos, como, por exemplo, o projeto que cria o crédito extraordinário bilionário com recursos que virão de arrecadações que ainda não se sabe de onde. Quem tem as informações é a repórter Selma Dias. Boa tarde, Selma. Oi, Manuela, boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse crédito bilionário seria de quase 1 bilhão e 600 mil reais. Esse dinheiro seria usado para acalmar a situação financeira do GDF, para pagar a folha de ponto de dezembro e uma outra parte seria destinado às áreas de saúde, educação, transporte e limpeza urbana. Na prática, o governo usaria dinheiro do orçamento de 2016 para pagar dívidas já contraídas em 2015 e pretende, como é que o governo ainda não sabe como vai fazer essa reposição, já que ele está gastando de 2016, ele precisa repor. E a gente não sabe ainda de onde o GDF vai arrecadar, como o GDF vai arrecadar essa quantia que será gasta. O problema é que esses créditos extraordinários, eles até já são previstos em lei, mas eles só deveriam ser usados em casos de emergência, casos de guerra e calamidade pública, por exemplo, e esse é um dos argumentos usado pelo governo para justificar essa medida. Essa é a primeira vez que a Câmara Legislativa aprova esse tipo de projetos. E não ficou só nisso não, viu? Outros projetos também foram aprovados. A Câmara Legislativa aprovou no plenário o orçamento para 2016, de 41 bilhões de reais. Os deputados distritais também autorizaram a venda de 28 terrenos pertencentes à Terra Cap. E votaram várias propostas para o transporte público. Um dos projetos limita o número máximo de passageiros transportados em pé nos ônibus em até 50%. Outra proposta determina a instalação de suportes para a colocação de bicicletas nos ônibus e também a inserção de micro-ônibus nas futuras licitações do transporte complementar. O plenário também aprovou o projeto que permite a instalação de postos de gasolina em estacionamentos de supermercados e shoppings. Para a habitação, os deputados aprovaram uma proposta para garantir às famílias que tiveram suas casas derrubadas, a inclusão nos programas habitacionais. Outro projeto dá prioridade às famílias chefiadas por mulheres e com pessoas com deficiências nesses programas. A Câmara Legislativa entrou agora em recesso e só retoma as atividades no dia 1º de fevereiro.